Bom dia! Eu quero ler hoje contigo o texto de Lucas, capítulo de número 7, versículos de 2 a 5, que diz assim: Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: Ele merece ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Um centurião era um soldado, um oficial romano encarregado de 100 soldados. E ele era sempre odiado pelos judeus, porque ele era instrumento de maldade, de opressão de Roma para cima do povo judeu. Eles costumavam ser violentos e sem compaixão para com esse povo, porém, de uma forma impressionante. O evangelho que nós lemos relata que esse centurião romano pediu para que líderes judeus fossem até Jesus pedir para curar o seu servo que estava doente. E de uma forma mais impressionante, nós vemos esses judeus suplicando insistentemente a Jesus que atendesse. E aí vem uma pergunta: por que esses líderes judeus suplicariam insistentemente a Jesus por uma causa de um centurião romano? E o texto que nós lemos mesmo respondeu: porque ele merece. Até ajudou a construir uma sinagoga para os judeus. Eu gosto de histórias de personagens bíblicos que nos deixam sem desculpas. E esse personagem é um deles. Sabe por quê? Porque todo centurião romano era cruel com os judeus. Esse era bondoso. Todos eram odiados, menos ele. Todos perseguiam a fé judaica, ele ajudava. Todos eram maus, ele era bondoso. E que seja você assim. Que você seja influenciador e não influenciado pelo meio. Que ainda que você viva em ambientes que são desalinhados aos princípios de Deus, que você, ao contrário disso, seja arauto da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Quem faz a diferença para o bem, deixa legado. Muda atmosferas, muda ambientes. E ao final dessa história, Jesus vai dizer que não viu em nenhum lugar tamanha fé como desse centurião. Uma pessoa absolutamente improvável, que deixou um legado de fé e exemplo para nós. Então seja você assim, inspiração positiva. Que você não seja contaminado por aquela ideia de todo mundo faz, mas que você seja totalmente revestido pelo Evangelho e pelo que a palavra de Deus diz. Portanto, o que o Espírito Santo hoje comunica a você é isso: faça a diferença, seja diferente. E se você estiver em um ambiente de profunda escuridão, isso na verdade é uma grande bênção para você, porque você pode ser instrumento de brilho, de uma maravilhosa luz nesse lugar. Que seja assim com você, que você seja influenciador dos princípios de Deus para esse mundo, especialmente para os lugares em que você convive. Que Deus te abençoe assim, em nome de Jesus. Amém.